Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico. No vídeo de hoje nós vamos começar a estruturar nossa rotina de estudo e também a pensar nas nossas estratégias para o concurso da Prefeitura do município de São Paulo. Então, para a gente começar bem organizado, ou de forma bem organizada, nesse vídeo nós vamos conversar sobre a prova objetiva, que tem 60 questões com 5 alternativas, ou seja, 60 questões com A, B, C, D e E. Também vamos falar sobre a prova dissertativa ou discursiva, e somente no próximo vídeo é que nós falamos sobre a prática ou sobre a prova prática. Mas agora que já fizemos esses esclarecimentos iniciais, vamos direto ao assunto sem enrolação. Essa prova, ela possui 4 fases, mas aqui no intensivo a gente considera que são 5 fases que o concurso vai apresentar para você. Então, a primeira fase, com toda certeza, ela é a gestão do tempo. Por que eu digo isso? Até o dia da prova vão acontecer vários eventos coletivos. Vamos ter eleições, Copa do Mundo, Natal, Ano Novo, e para quem já está dentro da sala de aula, também tem o fechamento do ano, que é um período bem complexo, bem complicado para o professor. Então, resistir a todos esses eventos sociais e focar em um objetivo que é individual, que é seu, é algo que parece fácil, mas nem sempre é tão fácil assim. E eu faço questão de mencionar que esse item é também uma fase, porque com certeza quem tiver disciplina para estudar conforme os combinados que nós vamos fazer hoje, estará em grande vantagem em relação às outras pessoas que não são tão disciplinadas ou tão focadas nos seus objetivos pessoais. Mas vamos falar agora das próximas fases, aquelas que são citadas no edital. O edital vai trazer pra gente 4 fases pelos quais você vai passar. Ele vai falar em prova objetiva, prova discursiva, prova prática e também a prova de títulos. Muitas pessoas mandaram um recado pra gente perguntando sobre o peso real dessa prova de títulos e eu já quero te acalmar. A prova de títulos, ela é importante também que você saiba que nesse momento algumas pessoas já possuem esses 10 pontos, então com toda certeza elas saem na frente, mas isso não define a colocação, pelo menos não nesse edital. Afinal de contas, além desses 10 pontos, nós ainda temos 300 pontos. Então não se preocupe com essa pontuação, porque é muito possível, é bastante provável que várias pessoas consigam tirar essa diferença lá no dia das provas, tudo bem? Então vamos voltar para a prova objetiva, porque é a prova que demanda mais atenção e estratégia nossa nesse momento. É o nosso foco inicial e o foco principal. Olhando a página 12 do edital, você vai verificar a quantidade de questão e também quais questões ou quais módulos tem pontuação 1, ou seja, cada questão vale 1 ponto, e quais módulos tem peso 2, cada questão vale 2 pontos. O módulo 1, ele é de conhecimentos básicos, tem ponto 1, mas não se engane. Primeiro, porque os conhecimentos não são tão básicos assim. Eu já vou explicar para você a lógica que poderá cair nessa parte do edital. E segundo, que se você zerar, você não vai para a correção da discursiva. Então, esse módulo é muito importante, não deixe de lado. Mas por que eu estou trazendo tantos alertas em relação a esse módulo? Todo o conteúdo deste edital é interconectado. Há uma grande probabilidade dessa prova ser inteirinha transdisciplinar. Quando eu programo uma aula ou um curso ou mesmo uma prova transdisciplinar, isso significa na prática que as disciplinas não serão divididas, separadas, fragmentadas. Então, na aula de língua portuguesa, eu posso cobrar também junto, de forma conectada, como uma coisa só, os conteúdos pedagógicos, ou os conhecimentos pedagógicos. E lá em conhecimentos pedagógicos, eu também vou cobrar junto português ou informática. E por que eu tomo essa decisão em uma prova de um município? O primeiro é selecionar os professores que já compreendem essa lógica. Eles já entendem como isso funciona. O segundo objetivo é que eu também torno essa prova um pouco mais complexa. Afinal de contas, ainda é muito comum que os conteúdos sejam estudados de forma fragmentada, sem fazer relação, sem a conexão entre cada um dos textos. Então, quem estudar de forma muito tradicional também estará em desvantagem a quem estudar com a estratégia mais adequada para essa prova. Agora vamos conversar sobre o módulo 2 e o módulo 3. Eles também possuem aspectos muito importantes. Nós também conseguimos conectar os conteúdos de um módulo ao outro e
a principal característica desses dois módulos é que a pontuação deles será em dobro. Então, cada questão vale 2. A estratégia que você pode utilizar agora é deixar por último essas temáticas que vão ser cobrado menos questões. Mas, atenção, nós vamos deixar por último. Nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de estudar qualquer tema que é abordado aqui. E por que eu estou dizendo isso? A banca FGV, nos últimos concursos, ela utilizou a seguinte estratégia. Ela tentou ou ela tenta representar a lógica de cada um dos autores que ela mencionou. Vou dar um exemplo. Em uma de suas provas, ela mencionou no edital tendências pedagógicas. E lá no dia da prova, haviam 3 questões de tendências pedagógicas, uma de cada autor. Então, tinha uma do Libânio, uma do Lucchesi e uma de um outro autor que cobrava os nomes muito diferentes daqueles que nós estamos acostumados. Então, a banca tem essa preferência. Outra dica muito importante que eu acabei de me lembrar. Essa banca também gosta de tópicos, assim como outras bancas, e ela gosta mais ainda dos tópicos que vêm em trio. Vou dar um exemplo. Se ela for estudar Piaget, há uma probabilidade muito grande dela cobrar de você ou tentar verificar se você sabe quais são os nomes utilizados para falar sobre o desenvolvimento da moral. São 3 tópicos e ela cobraria com certeza esses 3 tópicos, ou esses 3 nomes, que é anomia, heteronomia e autonomia. Enfim, por que eu falo isso agora? Sempre que você verificar esses tópicos dentro do conteúdo, já anota na sua ficha de estudo, porque a banca gosta muito desse tipo de questão. A banca FGV, ela gosta sim de experimentar novas metodologias, novas estratégias, mas ela gosta muito mais de compreender se você tem um domínio pelo menos básico dos assuntos que ela propôs. E isso, novamente, parece ser algo muito tranquilo, muito fácil, mas não é. Afinal de contas, esse edital possui 7 páginas de conteúdo. Então, estudar cada um desses autores e lembrar o que cada um falou não vai ser uma tarefa tão fácil assim. Mas também não vai ser excessivamente complexo ou difícil, porque o objetivo da FGV é verificar se você consegue articular os seus pensamentos, conectar os autores e compreender um mínimo de cada um dos temas mais atuais da educação. E eu vou mostrar para você tudo isso que eu estou falando daqui a pouco. Então, a prova discursiva, ela vai acontecer no mesmo dia da prova objetiva. Serão 4h30 e você terá que fazer as 2 partes. E o que a banca pretende avaliar de você neste dia? O que ela se propõe a avaliar? A banca fala em avaliar os conhecimentos necessários ao desempenho pleno das atribuições. E onde é que nós vamos verificar? Como é que nós vamos saber o que é necessário para o desenvolvimento pleno das atribuições? Onde nós encontramos essa informação? Aqui no edital tem 2 coisas que você deve observar. Primeiro, verifique a parte de atribuições, já está descrito no edital. Também há uma parte no edital que já menciona quais ações ou quais atitudes podem fazer com que você perca esse emprego. São 2 itens práticos que nós já sabemos sobre a prefeitura, sobre a lógica da prefeitura e que está nesse edital. Então, leia essas partes do edital, porque há uma probabilidade de cair essa questão. E quais são os outros conhecimentos necessários para o desempenho das atribuições da Prefeitura de São Paulo? Tudo o que estiver nesse edital. Afinal de contas, a Prefeitura passou para a gente toda a legislação, ou quase toda a legislação do município. Então, todas as atribuições é o que nós vamos estudar a partir de agora. Tudo que a gente estudar durante esses próximos meses pode cair como conteúdo desta prova, da prova discursiva. E o que mais o edital vai falar sobre a prova discursiva? Ele vai mencionar que será composta por 2 questões discursivas, sendo uma questão sobre estudo de caso e outra questão sobre conhecimentos específicos, valendo 50 pontos cada uma. O que eu posso adiantar para você sobre o estudo de caso? Estudo de caso normalmente é uma história ou um relato sobre alguma situação que aconteceu na escola. Então a banca traz essa história primeiro, depois ela te dá a alternativa, informando ou pedindo que você verifique como é que você deve agir dentro da legislação e dentro do que a prefeitura espera de você. Isso é o estudo de caso. Também existe uma outra informação que é bem importante você saber sobre a prova discursiva ainda.
ainda, que é compreender que além do conteúdo específico que a gente vai estudar, a banca também busca alguém que saiba interpretar muito bem os textos que serão relacionados, que seja também uma pessoa muito atualizada em relação aos novos estudos e a legislação e documentos oficiais do município. Além disso, a banca vai tentar verificar quem é que tem coerência, quem é que traz os dados de forma muito coerente e também quem tem fluência, quem consegue discorrer sobre o assunto de forma fluida, num texto que faz sentido, que é bem conectado. E agora eu quero te mostrar mais uma coisa sobre esse edital, que é justamente a parte das referências, quais livros e leis vão cair. Primeiro vou mostrar como é que a banca organiza e depois eu vou mostrar como é que nós vamos seguir esse caminho, tudo bem? Então uma banca traz aqui pra gente a língua portuguesa, fala quais são os tópicos que vão cair e eu quero que você preste atenção principalmente na linguagem verbal, que ela menciona aqui, leitura e escrita, gêneros, práticas sociais e variedade do uso culto da língua, né? E leitura e compreensão de textos. Nesse tópico, a banca não menciona logo embaixo quais são os textos que você deve ler. Então eu sugiro sim que você procure algum professor de português aqui do YouTube ou do YouTube que trabalhe ou trate esses conteúdos para você acompanhar ele. Mas o que eu posso te dizer também, esses conteúdos foram descritos tanto no texto da Délia Lerner quanto no livro da Solé. Então é bem importante você ter atenção a esse conteúdo, porque esses livros foram citados nos conhecimentos específicos. E é por isso que eu te falei que esses conteúdos podem estar conectados lá no dia da prova, mas pelo menos você está bem ciente disso e não vai ter surpresas em relação a essa possibilidade caso isso venha acontecer. Aqui na parte de informática, a banca traz pra gente quais são os documentos. Você vai perceber que normalmente são documentos oficiais da prefeitura. Na parte da legislação específica, federais e municipais, ele vai trazer a Constituição, que nós já temos os vídeos aqui no YouTube. Eu vou verificar apenas se faltou algum artigo no nosso vídeo e aí eu faço mais um vídeo complementando. Também tem o ECA, que também tem uma boa parte já pronta aqui no YouTube e na nossa plataforma. LDB, Língua Brasileira de Sinais. E aqui preste bastante atenção, História e Cultura Afro-Brasileira. Então esse conteúdo vai cair aqui, dentro desse conhecimento. Mas também não é só aqui que vai cair em outros fragmentos. E eu vou mostrar para você aos poucos. Então perceba que a parte de legislação, ela é bem grande, ela ocupa bastante espaço e isso não é um ponto negativo. Já já a gente conversa sobre isso. Na parte de conhecimentos pedagógicos, a banca vai cobrar uma parte de currículo e aí sim vai entrar o currículo da cidade, que todo mundo estava ansioso para saber qual era a importância do currículo da cidade no todo. Então o currículo da cidade vai aparecer no módulo 2. Aqui ele vai citar o currículo da educação infantil, o currículo de jovens e adultos, o currículo dos povos indígenas, dos povos migrantes, da língua portuguesa, matemática, ciências naturais, ensino fundamental, geografia, artes e língua brasileira de sinais. E aqui, qual que será a nossa estratégia? O que a gente precisa pensar sobre isso? O primeiro apontamento que eu quero fazer aqui é o seguinte: a prova discursiva falou que seria cobrado algo relacionado às atribuições do professor. A atribuição do professor está bastante ligada ao currículo. Ou seja, é o professor quem pega o currículo e executa o que foi definido naquele documento. Então, uma das funções do professor é executar o currículo. E só essa análise já traz uma possibilidade bem grande desse conteúdo cair na prova discursiva. Mas há ainda uma outra informação. Se você observar as temáticas que são abordadas aqui, além daquelas que nós já temos maior proximidade, geografia, ciências da natureza, português, matemática, também aparece aqui as temáticas bem atuais relacionadas aos migrantes. A banca ainda vai trazer depois, em outros momentos, temas relacionados aos aspectos da pandemia e outras temáticas que a gente pode considerar temas da atualidade.
mas eu vou mostrar esses temas certinho para você lá no nosso roteiro. E aí sim, no módulo 3 vão aparecer os livros, que é o que solicita mais tempo da gente. E aqui são muitos livros, mas eu quero te tranquilizar que nós já conseguimos selecionar, comprar e emprestar a maioria deles. Então, vamos precisar de estratégia para fazer essa prova, mas vai dar certo. E para finalizar essa parte, a banca, ela fez uma mudança que eu achei muito legal, porque é algo que nós aqui do Intensivo sempre fazemos para vocês, que é dizer qual é o assunto e exatamente que livro que vai ser cobrado nele, trazendo a informação mais enxuta, mais direcionada, para você conseguir fazer suas estratégias a partir dos livros numa visão mais ampla. A banca fez isso também. Infelizmente, ela não fez em todo o edital, ela fez mais nesse tópico e eu quero mostrar para você. Então, ela fala em ciências naturais, explica quais são os conteúdos e aqui atrás ela traz os livros. Ela vai fazer o mesmo com geografia, história, língua portuguesa. O único que eu acredito que seria adequado nós reorganizarmos desses conteúdos que foram explicados pela banca é o de língua portuguesa, mas eu já vou mostrar para você aqui no nosso roteiro de estudo. O edital traz vários livros que são diretamente relacionados à alfabetização, mas ele também traz textos relacionados à gramática, produção de texto, linguagem e temática, enfim, assuntos mesmo ligados à linguagem oral e escrita. E por que é importante nós fazermos essa divisão? Para que você consiga estudar os dois temas e não ficar focado mais em uma temática do que a outra. Então aqui no canal a gente já tem essas 3 aulas prontas, você já vai conseguir assistir, que é da Ferreiro, a da Lerner e da Isabel Solé, que eu mencionei. Também já aqui, mas é uma aula antiga, eu gostaria de atualizar ela antes da prova, que é um vídeo da Thelma Vaz. Aqui embaixo já tem um artigo aqui, caso você queira ler, mas eu vou fazer um vídeo sobre essa temática. Já encontramos esse texto e também já estamos em mão este aqui, que tem muito conteúdo que será cobrado, são vários capítulos. E nós vamos trazer esse vídeo também. Aqui no gênero Sexualidade e Educação são 2 textos, também tem textos ligados à didática, matemática são os que eles mencionaram, documentação pedagógica tem 2 textos, jogos, mas não é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar uma outra coisa para você. Quando a banca traz pra gente o conteúdo, de acordo com a quantidade de livros que ela traz, a gente consegue observar também 2 coisas. A primeira é o que a banca tem interesse que você saiba com profundidade. Então, é para você conhecer bastante esses conteúdos. A gente já pode dizer que língua portuguesa é uma dessas temáticas. Afinal de contas, eu consegui dividir em 2 tópicos com vários links e vários textos que você precisa saber até o dia da prova. Então, a banca está muito interessada em selecionar uma pessoa que tenha bastante conhecimento em língua portuguesa, principalmente. Mas também há outras temáticas que a banca considera muito importante. Veja, por exemplo, a quantidade de conteúdo que foi mencionado em educação especial e inclusiva. Nós temos esses 2 vídeos aqui. Em um dos vídeos, nós reunimos mais de um documento da educação. Então, isso já adianta bastante os seus estudos. Mas existem outras temáticas aqui que nós teremos que verificar. História e cultura afro-brasileira também aparece não só lá na parte básica, como eu havia mostrado para você, mas aqui. Então, a banca também quer verificar o que você sabe sobre esse assunto. Outra temática que você vai verificar também é informática. Olhe só a quantidade de textos que foram solicitados de você. Então, o link desse estudo que eu fiz, que eu faço, esse roteiro de estudo, ele já está também aqui no comentário. Verifique com calma, analise cada um dos conteúdos e saiba que nós vamos seguir essa estratégia. Também é importante eu mencionar para você que no início eu faço essa organização, mas em alguns momentos eu troco. Se eu perceber que um texto, mesmo que de assuntos diferentes, fazem mais sentido conectados, depois eu vou lá e conecto esse assunto e tiro eles desse local e coloco em um outro local. Mas eles vão estar aí referenciados. Sempre o que a gente coloca os botões é o que a gente já tem em mãos, o que a gente não coloca botão é o que a gente não localizou ou algo assim. Para finalizar, vamos fazer o nosso último combinado, nossa gestão do tempo a partir de agora. Para você conseguir fechar esse edital, ou pelo menos adiantar bastante o seu conteúdo para ir mais seguro ou segura para a prova, nós precisamos que você reserve um horário. Esse horário precisa ser de 1h30 até 3 horas. Pode começar com pouco tempo e ir aumentando a
a sua quantidade de estudos por dia. Outra sugestão que eu tenho para você é que você sempre assista um vídeo novo que você nunca assistiu e um vídeo anterior. Ou um vídeo anterior que você não se recorda muito do texto, ou um que você teve mais dificuldade, algo que reforce ainda mais aquilo que você já aprendeu de primeira. Se aos poucos você perceber que consegue estudar mais tempo sozinho, então você pode realizar 2 aulas novas e uma aula anterior. É assim que a gente pode fazer a revisão. Mas você também pode rever vendo os vídeos do YouTube, ouvindo podcast, revendo as suas anotações, tudo que faça você voltar para aquele conteúdo. Existe um outro assunto que a gente precisa conversar, que é explicar para você que nós não somos um cursinho, não da forma como você já conhece. Nós nos entendemos mais como uma comunidade. Eu vou mostrar para você onde é que esses conteúdos vão estar lá na plataforma, a plataforma dos apoiadores. Então, o edital que eu fiz agora, ele vai aparecer aqui junto com esses editais que já estão relacionados. Ele estará desta forma aqui, todo relacionado. É importante eu falar que eu coloco sugestões de leitura também, caso um texto se conecte com outro texto ou com outra informação. Caso você ainda não seja nosso apoiador, eu sugiro que você verifique esse vídeo explicando como é que funciona a nossa plataforma e também você tem acesso aqui a algumas aulas, inclusive, que vai cair nesse concurso. Tem a aula da educação infantil na LDB, tem também princípios do ensino, tem a Constituição, tem a Thelma Vaz e tem brinquedo brincadeira na legislação. Tudo isso você pode assistir a aula e fazer o questionário, conhecer como é a nossa estratégia, nosso material. E se você achar que esse conteúdo a mais vai adiantar a sua vida, vai ajudar você a atingir sua meta mais rápido, aí sim eu sugiro que você seja um apoiador, mas só se você avaliar que fará sentido para você, tudo bem? Aliás, o valor da assinatura está aqui embaixo e nós vamos colocar o vencimento do plano, do menor plano, para até dia 20 de janeiro. Assim você conseguirá estudar com um único plano, não vai precisar renovar ou adquirir mais tempo. Tudo bem? Bem, gente, isso era o que eu tinha para falar por hoje. Te aguardo então no próximo vídeo, onde nós vamos conversar sobre a prova prática e sobre estratégias que nós vamos utilizar para conseguir uma boa nota nesse conteúdo também, nessa fase também. Então, por hoje é só um abraço e até o próximo vídeo.